pessoas lindas abençoadas, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje eu venho trazer uma reflexão que vira e mexe, eu trago essas reflexões aqui no canal, porque são coisas que eu ainda pergunto a Deus, peço a Ele a me dar respostas e revelações em relação a isso e que eu vejo que muitos de vocês também têm algumas perguntas parecidas com as que eu tenho. Essa semana eu recebi uma pessoa aqui no canal fazendo uma pergunta em referência à psicopatia. Cris, o que você crê que acontece no caso dos psicopatas, se eles já nascem assim e eles não têm esse funcionamento no cérebro, eles são incapazes de se arrepender? Como que eles vão então ser salvos? E aí a gente vai então para aquela questão de, ok, então eles são predestinados a nascer e morrer assim? Predestinados a ser pessoas que não vão ter capacidade de sentir amor, compaixão? Só existe um Criador, que é Deus. E Ele cria todos nós à imagem e semelhança dEle. Agora, existe o livre-arbítrio. Ele não obriga ninguém a seguir a vontade dele. E aí é onde entra o caráter e nossas escolhas. E é essa a questão. Eu vou falar aqui baseado na minha experiência de vida, todo o convívio que eu tive com pessoas com esse transtorno, em todos os estudos que eu já fiz até hoje sobre isso. E vocês também deixem depois os seus comentários, se vocês também concordam com isso ou se vocês têm algo a mais para agregar aqui nesse vídeo. Então, vou falar primeiro dos narcisistas, para depois a gente entrar na psicopatia. Narcisistas e sociopatas não nascem como dizem que nascem os psicopatas, já com essa falha, esse defeito. O que eu tenho de entendimento até hoje em relação a narcisistas? Narcisistas são pessoas que tiveram traumas na infância. Existem vários fatores que acabam levando a criar uma personalidade, transtornada. No caso, pode vir de maldição hereditária. Existe a parte ambiental, que eu creio que é a que mais pesa, que é onde vem as experiências de vida, traumas, a criação dessa pessoa, todas essas experiências de vida nessa época, nessa fase da vida, na infância, pré-adolescência, até que se desenvolva, que chamam de transtorno de personalidade. Eu já vejo que é um problema no caráter mesmo, escolhas que a pessoa faz. Independente de ser uma escolha consciente ou não, porque eu comparo sempre com a codependência, porque o codependente também passou ali por traumas na infância, só que ele decidiu ir por um lado, o narcisista decide ir para o outro. Não deixa de ser escolha, e mesmo quando vem a consciência, que foi o meu caso, eu já tinha 42 anos e eu descobri a codependência, eu falei, ok, por isso eu agi assim, por isso eu agi assado, ok, agora eu vou tratar isso. Porque é comportamental. Eu posso mudar o meu comportamento. Lógico que a minha essência, a minha natureza é ajudar. Mas isso não tem como desculpa para os narcisistas, sociopatas e até mesmo para os psicopatas, porque eles mesmos dizem que se eles quiserem, eles podem controlar e não ir adiante em fazer o que dá vontade neles. Agora a gente vai entrar aqui nessa parte da maldade, mas antes disso eu quero dar uma introdução melhor sobre o que eu creio ser, no sentido do narcisista, que eu acabei de falar. Tem toda essa parte que pode envolver, Sociopata, a mesma coisa, só que o sociopata já é um pouco mais cruel do que o narcisista. O narcisista leva tudo muito pro lado pessoal e muitas vezes ele acaba agindo da maneira que age, sendo tóxico, tóxica, como uma forma de se vingar, porque você fez isso pra mim, agora você vai ter que pagar por isso, porque eles são vingativos. O ego é tudo, e é um jogo, a vida é um jogo pra eles e eles têm sempre que ganhar. Sociopata, praticamente a mesma coisa, o método de manipulação dos três é praticamente o mesmo, só muda mesmo, eu creio, na perversidade de cada um deles. Já o sociopata, ele já é mais cruel, ele já é mais agressivo, já é muito mais manipulador e consciente. Sociopata e psicopata, eles sabem totalmente o que eles fazem, Eu penso assim, eu creio, através do que eu já vivi até hoje na minha vida, convívio com essas pessoas e estudos, como eu citei aqui no início.
Narcisistas, eu creio que nem todos têm essa plena consciência. Muitos hoje em dia têm canal no YouTube americanos que falam que não sabiam que faziam coisas, que não se importavam com os outros, mas não sabia que era um transtorno de personalidade. Uma entrevista que eu assisti também há pouco tempo de um sociopata, ele fala que essa coisa de antissocial não é a questão de ser aquela pessoa que não gosta de socializar, que na verdade eles não gostam de ninguém mesmo, eles não gostam de pessoas, mas não é diretamente nesse sentido, é antissocial, eles são contra as leis, as regras que existem na sociedade, eles acham que para eles não serve, eles ditam as leis deles e o que eles vão, ninguém fala para eles o que eles vão fazer ou deixar de fazer. Então eles são contrários a tudo que é pra gente algo normal, algo moral, não, pra eles não se aplica. E o psicopata já é, no caso, aquele que é mais cruel mesmo, porque dizem que ele nunca sentiu nada, não vai sentir. Isso é outra coisa que não entra na minha cabeça. E é quando eu vou para o mundo espiritual e eu falo sobre demônios, sobre filhos do diabo, porque nada justifica você ter tido traumas, você não ter essa parte do cérebro que você sente empatia, amor, mas e porque você não tem isso, então agora você vai causar dor no outro e sentir prazer nisso? Não, gente. Isso não é só uma falta de empatia da pessoa. Isso é uma perversidade, é uma malignidade que vem das trevas e não de Deus. Eles podem escolher e eles têm consciência de que aquilo é errado, de que aquilo é mal, eles sabem o que está causando ao outro e eles, os psicopatas, eles têm prazer em fazer aquilo, eles se divertem. Uma entrevista com uma psicopata, esses dias também que eu assisti, até compartilhei num vídeo aqui no canal, ela fala que com 6, 7 aninhos, ela acordava a irmã dela de madrugada, ela esperava a irmã dormir de madrugada, ela vinha com uma faca e ela cortava a irmã dela para pôr medo. E ela começou a perceber, gente, 6, 7 aninhos de idade. Ela matou o cachorro da irmã, porque ela tinha ódio da irmã, porque a mãe dava mais atenção pra filha, né, essa outra filha. E ela conta assim como se fosse a coisa mais normal do mundo, não vê nada de errado nisso. E ela disse que ela começou a perceber que ela não tinha limites. Que ao invés dela perceber, quando ela descobriu que ela estava fazendo aquilo e que ela viu que aquilo não era certo, porque as pessoas começaram a falar, ela achou que era coisa de criança. Ela se fazendo de vítima já com 6, 7 anos. Ela mesma assume isso. Ai, é coisa de criança, é brincadeira. Ela sabia muito bem. Já nessa idade, já essa perversidade. Eu creio que é por isso que muitos estudiosos dizem que o psicopata já nasce assim, porque já vi casos, Ted Bundy, parece que com 3 aninhos ele fez isso de acordar com a faca, a tia dele com ele na ponta da cama com uma faca na mão. 3 aninhos. Tá? Eu creio que é um pouco disso e também porque fazem estudos, um CAT scan no cérebro de pessoas, eu creio que é no Canadá, não sei se hoje já tem outros países que também fazem isso, quando a pessoa vai presa, eles fazem esse exame para ver se é um psicopata ou não e eles separam eles, né, do convívio com os outros presidiários. Mas no caso de narcisistas e sociopatas, ninguém estuda o cérebro deles. Eu creio, sinceramente, gente, que o cérebro deles também tem defeito. Por exemplo, uma pessoa que passa por uma cirurgia e fica muito tempo numa cama sem se mover, os músculos começam a atrofiar. A pessoa depois tem que reaprender a andar, a ter de novo movimento. A mesma coisa eu creio que acontece com o cérebro. Eu assisti um vídeo, como eu falei aqui pra vocês, dessa narcisista, que ela fala que a mãe dela abusou dela e ela então decidiu abusar das outras pessoas. Porque assim, eu sofri, eu fui abusada, agora eu vou me vingar descontando isso em todo mundo. E eu não creio, gente, quando eles falam que eles gostariam de ser como a gente, que quando eles vêm, que eles fingem, né, porque senão eles não seriam aceitos na sociedade. Lógico que não seria, porque são monstros ali, demônios que estão dentro deles agindo, e eles sabem muito bem disso, mas eles nunca vão assumir isso, entre aspas, porque muitas vezes eles acabam assumindo indiretamente, porque eles mesmos se entregam, não dá pra fingir o que não é. Se você prestar atenção nas atitudes, na maneira de ser, de falar, de agir, você tendo a visão espiritual, você vê que ali quem habita é espíritos demoníacos. Então ela fala
claramente. Então é uma escolha. E outra, assim como o codependente, quando descobre que é codependente e vai lá e trata para não continuar atraindo pessoas para sofrer na vida, eles... Por que então quando descobre que é narcisista, se sofre tanto, se é trauma, por que não vai tratar? Não, porque eles não querem, isso é tudo desculpa, é mais uma maneira de se vitimizar. Prazer deles é fazer o que eles fazem. Eles não querem ser quem nós somos, eles querem sentir e ter o brilho que nós temos, mas sem mudar. Eles querem continuar abusando, manipulando, fazendo tudo o que eles fazem, servindo a Satanás, mas tendo o que a gente tem. Não dá para servir os dois. Ou você é do bem ou você é do mal. Só existem dois caminhos. Não tem como você ser bom e... Ai, mas todo mundo erra. Sim, ninguém é perfeito. Nós que aceitamos Jesus, que somos filhos de Deus, as pessoas muitas vezes acham que aceitou Jesus, agora você virou um santo, uma santa, você nunca mais vai errar na vida. Não, gente, não é assim. Mas a tendência é você pecar cada vez menos e quando acontece você se arrepende, você se sente mal porque o Espírito Santo ali incomoda a gente e você melhora e você não comete mais o mesmo erro e você pede perdão, você se arrepende, você melhora. Com eles, não. Eles não estão nem aí pro outro, mas é porque eles não querem. Todos nós temos a capacidade de sentir amor pelo outro, de amar, de ter empatia, mas eles não querem ter. Eles olham pra gente e falam, nossa, essa pessoa é fraca, burro, burra. E eles se acham os inteligentes, os espertos, porque eles estão fazendo tudo o que fazem e eles não se sentem mal por aquilo, porque eles pensam, se você caiu, é porque você que é bobo. Não é eles que estão sendo pessoas de má fé, agindo de má fé. E eles sabem que é errado sim, mas eles não estão nem aí. Por quê? Porque eles são filhos de Satanás. E eles têm prazer nas coisas que ele tem prazer. Gente, é difícil de acreditar que alguém vai ter prazer em seguir as trevas e fazer o mal. Sim, para eles, paz, amor, é horrível, eles têm nojo disso. Quem sofre vai buscar ajuda, vai melhorar, que é o que nós fazemos. Eles não, eles gostam. Tudo que a gente escuta aí que, eles sofrem, tadinhos, eles não escolheram ser assim. Eu discordo. Quanto mais eu aprendo sobre isso, mais eu tenho certeza disso. Como que se explica uma pessoa que não nasceu assim, aí desliga isso e diz que é impossível voltar a sentir isso de novo? Não, não é impossível, é porque eles não querem. Porque eles já desistiram deles. E o diabo tomou conta. Lógico, ele vai lá e ele já desliga rapidinho o que tem que desligar e aí eles ficam cegos espiritualmente. E é um vazio completo. Porque não existe mais o amor. Sem amor nada somos. É impossível você ser feliz. E aí, para eles sobreviverem a essa escuridão, eles vão passando a vida, tentando destruir nossa vida, tirando a gente do nosso foco, do foco daquilo que Deus tem de propósito para nossa vida, porque eles já não têm mais propósito. O propósito deles é tentar destruir os filhos de Deus. E eles acham que isso que é o legal. Não se sentem mal e vão seguindo a vida assim. Por isso que é tão importante a gente não perder tempo da nossa vida tentando salvá-los, tá? Porque eles não querem salvação nenhuma. E se eles quisessem, eles teriam de todo jeito que buscar isso diretamente em Deus por eles, não através da gente. Ninguém tem esse poder. A única coisa que a gente pode fazer é orar para Deus ter misericórdia dessas almas perdidas e que eles possam se permitir ter a consciência, lidar com a dor, porque é muito mais fácil falar que não tem jeito. Não tem jeito, não adianta. Não tem como colocar de volta o que não existe mais, ok? Se existia, deixou de existir, por que que não pode voltar a existir? Lógico que pode. Só que a pessoa tem que querer. Então, quando a gente quer, a gente vai atrás, a gente acha uma maneira, a gente busca até conseguir. Quando a gente não quer, a gente dá desculpa. Então, é muito mais fácil para eles dar desculpa e não ter que fazer a parte difícil. E colocar a culpa na gente, né? Simples assim.
Por isso são tóxicos, por isso temos que nos afastar. Ora, mas você não tem que orar ali junto com a pessoa, não. Você ora à distância e vive a sua vida, o propósito que Deus tem para você. Então veja bem, todos nós temos traumas. Todos passamos por algum tipo de trauma. Então são escolhas. Porque senão, se fosse por conta dos traumas, todos nós seríamos narcisistas. Alguns escolhem seguir um caminho, outros escolhem seguir o outro. E quando vem a consciência, mais uma vez, você tem essa escolha. Você vai continuar nesse caminho ou você vai buscar o caminho que é o caminho da vida, que é o caminho que vai te dar paz e alegria, que vai te salvar, te resgatar? Eles já nem conseguem mais ver que existe essa possibilidade, porque o inimigo, ele entrou, ele toma conta e ele cauteriza a mente dessas pessoas. É isso que acontece. E aí, só um milagre de Deus mesmo para a pessoa poder ser resgatada, né? Poder ter essa consciência. Mas é possível, temos exemplos na palavra de Deus. Veja, gente, eu vou deixar aqui um vídeo da pastora Tânia Teresa. Eu estava ouvindo o testemunho de vida dela, da infância dela. Meu pai do céu, você fala, é a narcisista, sociopata, psicopata. Ela contando tudo que ela passou, mas quando ela decidiu que ela ia ser prostituta para se vingar do pai dela que ela pegou o pai na cama dela quando ela tinha acho que 15 anos e ela tentou matar o pai por conta disso, enquanto a mãe drogada, dopada, dormindo na mesma casa e ela tinha ido numa festinha, voltou e viu o pai ali. E ela decidiu ser prostituta e ela foi pra festa do trabalho do pai dela, porque ela disse, eu vou me vingar, eu vou dormir com todos os homens do trabalho do meu pai e depois eu vou contar pra ele. Esse homem, que foi o primeiro, que ela bebeu todas e disse que foi lá pra ter relação com ele, já foi tirando a roupa e ele viu o que estava acontecendo, ele soube do que tinha acontecido na noite anterior na casa dela e ele era um homem de Deus. E ele pegou, conversou com ela, falou sobre o amor de Jesus e ali ela foi resgatada, ela aceitou. Agora, quantas vezes nós que convivemos com essas pessoas e falamos do amor de Jesus e falamos de Deus, eu já passei por isso, dão risada, tiram sarro, ai, virou fanática, ai, agora virou evangélica, ai, agora alguns falam isso, outros fingem que são também. Esses são os piores, porque esses conhecem da verdade, mesmo assim a rejeitam. Então todos os dias que a gente estava ali convivendo com eles, que a gente amou, que a gente deu amor, que a gente perdoou, tudo isso eram chances, né? Era Deus usando a nossa vida, tentando ali de alguma forma tocar, trazer eles de volta a Deus. Mas eles rejeitam, eles não querem, eles continuam lá nas trevas. Talvez tudo isso tenha um propósito maior de Deus, muita coisa que a gente ainda não sabe, né? São hipóteses que eu trago aqui. Mas de toda forma, a gente tem que se afastar. A palavra de Deus diz, destes afastem-se. Porque eles, enquanto eles não se permitirem a isso, a se tratar, a buscar em Deus, a entregar a vida a Deus e abandonar o caminho da mentira e deixar de seguir a Satanás, eles vão estar tentando destruir nossas vidas. Porque uma pessoa que não ama, uma pessoa que bloqueou esses sentimentos, o que vai fazer de bom ao próximo? Nada. Eles já estão mortos lá dentro. Então eles têm prazer nisso, em causar dor, sofrimento, porque eles já estão lá. Já que eles não conseguem, porque eles creem que não conseguem, né? Porque já foi feita a lavagem cerebral ali. Mas Deus é maior. Outro dia eu vi um vídeo dessa americana que eu trago aqui, traduções pra vocês, ela falando, um vídeo no canal dela, olha isso, gente, eu dou risada. Hoje eu dou risada, porque chega a ser algo ridículo. Ela falando, o título do vídeo, como ter um relacionamento saudável com os seus parceiros, um vídeo pros narcisistas. Ai, que título lindo, gente, parece até que ela está ali ajudando as pessoas para agora terem relacionamentos saudáveis com uma pessoa totalmente tóxica. O que ela faz ali, na verdade, gente,
que só a gente que tem já o conhecimento consegue enxergar, ela tá dando dicas para os outros narcisistas de como fazer a manipulação de uma maneira mais eficaz para que eles não se exponham tão rápido e a vítima acabe acordando e indo embora. Ela ensina eles como agir para que eles possam abusar mais daquela pessoa. Desse jeitinho. Mas ali com o título do vídeo dela parece que realmente ela está tentando ajudar, como se os narcisistas, sociopatas e psicopatas tivessem algum interesse em ter um relacionamento saudável, né, gente? Não. Esse sociopata que eu vi a entrevista, ele fala que ele já tem uma essência autodestrutiva. O que ele mais sente é raiva, frustração e vontade sexual. O resto ele diz que é pleno, e aí eles ficam buscando coisas para sair desse tédio que é não sentir nada. E o prazer deles é manipulando, é causando reação nas pessoas, faz com que eles se sintam vivos. Então, na minha opinião, isso tem a ver sim no mundo espiritual, tem a ver com as trevas, com o diabo, Satanás, o agir dele ali. Gente, eu fiz um vídeo aqui falando sobre suicídio. Não tem como uma pessoa, por mais que a pessoa não sinta empatia, você não sentir o que o outro sente é uma coisa, agora você planejar, você manipular, você calcular tudo de uma maneira onde você faz de tudo para a pessoa tirar a própria vida, para a pessoa perder a vontade de viver, para ver você sofrer e ter prazer nisso. Isso não vem da falta de empatia, tá? Isso não vem de Deus, isso vem de Satanás. Inclusive, coisas que muitos deles fazem que é coisa assim, fora da realidade, de tanta malignidade, eles mesmos falam, visitinha aqui, eles mesmos falam que quando eles fizeram o que fizeram, que tinha uma voz ali falando pra eles. Eu não tenho dúvidas disso. Falta de empatia não é algo que automaticamente transforma a pessoa numa pessoa diabólica, numa pessoa que tem prazer em causar a dor no outro. É isso, muitos deles falam. Essa psicopata que eu vi o vídeo, ela é jovem, tem 30 anos, é cirurgiã, ela fala: eu sei que eu sou má. Eu sei, ela mesma se afastou da família. Por onde eles passam é problema. O único lugar que ela diz que ela se transforma, que ela é uma pessoa totalmente diferente, que ela põe o melhor dela ali é no trabalho. Mesmo porque ela precisa, né, ter o sustento dela ali e a imagem dela, né? E ela é uma ótima profissional, foca no que tem que ser feito e é assim que acontece. Defesa, todos nós, com o tempo, com a vida, a gente vai, é uma maneira da gente se proteger. Por exemplo, eu tive relacionamentos com pessoas com esse transtorno, várias pessoas, e com o tempo chegou uma hora, no caso de relacionamento amoroso, chegou uma hora que eu falei: não, chega, eu não vou mais me dar 100% para essas pessoas que eu me relaciono, porque não dão valor. A partir de hoje vai ser do meu jeito. Quando eu cheguei no meu limite, eu falei: a partir de hoje vai ser do meu jeito. E agora eu só vou me dar 100% para aquele que realmente assumiu o compromisso e se casar, e me pedir em casamento, e me respeitar, e merecer de verdade. Pronto! Agora, um narcisista, ele não faz isso. Você vê que não é, por causa do trauma, pra gente se proteger, se defender por causa dos traumas, aí a gente faz tudo isso com você, abusa você, a gente joga toda a culpa em você, a gente não assume, não, tem nada a ver. Porque o que eles fazem é manipular, é fazer o mal, e eles fingem ser algo que eles não são. Imagina, se não tivesse nada de errado, se não tivesse nada de mal, por que eles não chegam e falam: olha, eu tenho esse transtorno de personalidade, eu não sinto empatia, eu sou diferente? É porque eles sabem que isso é maldade pura e que vem das trevas. Por isso eles escondem. Porque eu podia falar também, né? Se eu fosse pelo outro lado, eu podia falar: ok, se eu não tivesse um bom caráter, ok, sofri, todos os relacionamentos que eu tive nunca me deram valor, então agora eu também vou fazer os outros sofrer. Agora todos os namorados que eu tiver, eu vou manipular, eu vou fazer me dar tudo e eu não vou dar nada. Eu quero ver eles sofrendo, porque eu sofri tantos relacionamentos, agora eu só vou fazer sofrer. Não, gente. Entendeu? É escolha. Eu podia, mas isso vai contra o que eu sou, quem eu sou, meus valores. Agora, quando você deixa o ódio tomar conta,
você simplesmente entrega a tua vida a Satanás em troca de prazer, diversão, status, poder, fama, ele dá todas essas coisas, mas tu tem um preço. E o preço é a eternidade no inferno junto com ele. Enquanto Deus, que tá lá só esperando, ele bate a porta todos os dias. Todos nós que Deus colocou, permitiu passar um tempo na vida dessas pessoas, não foi por acaso. Nós também aprendemos, mas também teve um propósito ali de Deus. E é o dia que chegar lá na eternidade, que todos vão se prostrar diante de Deus, e aí Deus vai falar, lembra a Cris na sua vida? Lembra as coisas que ela falou pra você e você rejeitou? Lembra quantas vezes vieram falar sobre mim pra você? Lembra quantas vezes você viu meu agir na sua vida quando você nem merecia? Lembra tudo, 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 tudo. Todos os dias da sua vida. E todas as vezes você rejeitou. Só que aí já vai ser tarde demais, né? Porque quando Jesus voltar é para separar o trigo do joio. E é isso, gente. Eu deixo aqui essa reflexão no vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado. Hoje até que foi um pouquinho mais leve, né? Não entrei tão profundo na parte lá espiritual. Mas a gente sabe que tem algo muito, muito forte ali das trevas na vida dessas pessoas. Porque ninguém sem ter a influência maligna do inimigo seria capaz de fazer com alguém o que eles fazem. Por menos empatia que a pessoa tenha, não, isso não é um transtorno só de personalidade, não. E é isso, gente, eu espero ter ajudado. Deus queira, Ele vai nos revelar mais e mais, né, sobre essas perguntas que nós temos, mas eu deixo aqui a minha opinião em relação a isso, algumas hipóteses, né? E deixa a sua também, se você crê que vai agregar aqui, tá bom? Beijos a todos. No coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fala, bye!